Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Implante ou Cirurgia Mental. Implante mental ou cirurgia mental. O que é que de fato devemos escolher? O que seria um implante? O que seria uma cirurgia? Cirurgia tem mais a ver com reparo, para fazer com aquilo que está lá. Implante é você fazer, colocar algo ali que não tinha sido até então colocado, implantar. Eu acho muito bonito a parte de Paulo, a preocupação que ele teve para que, diante das adversidades, das inquietações que os filipenses passavam, ele pediu aqui no verso 5 do capítulo 2, e eu vou dizer para vocês aqui, dentre todas as lições, irmãos, que eu já estudei, raras são as vezes que a gente estuda uma lição verso a verso. Se você for observar, ontem nós estudamos sobre os versos 3 e 4 do capítulo 2. No domingo, estudamos sobre o verso de 1 a 3. Hoje o verso 5, amanhã de 5 a 8, para pegar um pouco de um contexto, para chegar até um outro. Então, assim, peço que você possa dar bastante crédito a essa lição e estudar minuciosamente os detalhes ali, de acordo com o comentário da lição de escola sabatina. Então, assim, implante mental ou cirurgia mental? Eu posso dizer o seguinte, tenhamos a mente de Cristo, ponto final. Qual era a mente de Cristo? Paulo vai fazer aqui um contexto de que Cristo, embora sendo Deus, ele não fez essa usurpação, ou seja, ele não se vangloriou, não se gloriou por ser isso, embora fosse, e teria todas as razões. Mas ele, como é nosso exemplo por excelência, e nele nós devemos copiar de todas as formas, ele nos deu essa garantia de que aquele que imitasse o seu parecer não iria viver uma vida de passagem. Ou seja, se você imitar alguém, alguns fazem questão de colocar corte de cabelo feito de algum jogador de futebol, ou algum cantor famoso, ou talvez algum filme que a pessoa assiste, viu um artista com um determinado estilo de roupa, aí vai e quer copiar. Sabe, se nós levamos em consideração que Paulo fala aos Romanos, ele pede para que haja uma renovação de nossa mente. E esse apelo é para que nós verdadeiramente tenhamos a mente de Cristo. Eu quero ler com vocês aqui o comentário do Dr. Cláudio Arantes, que eu achei muito crucial para ler para vocês aqui. Olha, a mente precisa ser transformada espiritual e não reprogramada. Aí que é aquela expressão aqui, cirurgia, fazer um certo arranjo. Não. O ideal, na verdade, é ser implantado em Cristo, a mente de Cristo em nossa mente. Aí ele fala assim, ó, o padrão para a nossa mente é termos a mente de Cristo. E um outro ponto que eu achei interessante, quando ele colocou assim, como é que devemos pensar, o que significa, de acordo com a pergunta aqui, ter a mente de Cristo, ou pensar como Cristo pensou. Ele colocou uma coisa que eu tenho que ler com vocês. Não copiar a ideia e os exemplos dos outros isolados. Sabe? Fazer imitar-se igual a fulano. Qual é o método de Cristo? Nós temos na Bíblia, irmãos, exemplos fantásticos. Claro, isso não quer dizer que você não vai pegar uma ideia de uma pessoa e aquilo implantar em seu pequeno grupo, em sua lição, em seu estudo de escola sabatina, em sua vida particular. Mas fazer da pessoa o seu centro, como o próprio texto de Jeremias fala, né? Maldito é o homem que confia no outro e faz do braço a sua força. Confia a tal ponto que tudo que ele faz, a pessoa vai junto. A Bíblia o chama de maldito. E um outro ponto aqui que eu achei interessante é, significa pensar intencionalmente com o mesmo propósito e direção moral e ética celestial. Ou seja, o que eu estou fazendo é motivado por que intenção? O que eu quero alcançar com aquela minha, com aquele meu comportamento, com aquela minha atitude? E eu achei aqui isso muito interessante. Olha que coisa linda, o livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e na página 428. Só para se ter uma ideia, esse capítulo aqui, o título dele é Individualidade. Só o título desse capítulo aqui. Se você quiser acompanhar essa leitura, bota lá no YouTube. Aí você faz assim, ó, livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 45. Escute todo o capítulo 45. Só para vocês terem uma noção, olha como é que ele tem lá. Individualidade é o título, tá? Aí embaixo tem individualidade em poder. Cada qual tem uma individualidade distinta, unidade na diversidade. A mente dos homens difere, não deve ser destruída a individualidade. Cada criança com sua individualidade. O casamento não destrói a individualidade. Marido e mulher devem preservar a individualidade. Completo fracasso quando copiamos outros. É o que vamos ler aqui agora. Olha só.
O homem que procure seguir os moldes do caráter de qualquer outro homem fracassará por completo. Toda pessoa deve esperar de Deus o cuidado de si, negociando conscienciosamente com fidelidade os talentos que Deus lhe confiou. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. É em vós, irmãos, em vós, não em algum outro por vós. Vós deveis ter uma experiência individual. Então tereis alegria em vós mesmos e não em outro. Copiar tanto o outro a ponto de querer passar pela mesma experiência não é coerente. Devemos copiar aquilo que Cristo nos deixou e, em nossa individualidade, Deus nos mostrará e se manifestará. E você, para a honra e glória de Deus, terá um testemunho para poder dizer ao mundo que está ao seu redor. Então, nosso apelo aqui hoje é que nós temos a mente de Cristo. E que o texto de Romanos, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Não deixe, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. Tá ruim de ler aqui. Um momentinho só, tá? Deixa eu pegar aqui a Bíblia melhor. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem individualmente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Que nós, portanto, possamos fazer valer. Senhor, transforma a minha vida, implanta em mim a tua mente, para que eu desenvolva aquele caráter que qualifica como cidadão do reino celestial. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela lição de hoje, que nós procuremos cada dia buscar a mente de Cristo, viver uma vida conforme Cristo deixou. E os exemplos que nós temos aqui, todos, sem nenhuma vírgula ou um tio de subtração, possamos levar a sério, em risca, todos os exemplos que Cristo nos deixou. E assim possamos cumprir a tua vontade. Que teu Espírito em nós, ó Deus, realize o teu querer como realizar. Perdoe os nossos pecados e nos ajuda a focarmos sempre em nossa espiritualidade e crescimento, em tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.